Porque muitas mulheres inteligentes, com conhecimento, potencial e capacidade ficam inseguras, travadas, às vezes até se sentindo um pouco estagnada e realmente um pouco estagnada ali na vida. Vamos falar sobre isso. E também, obviamente, sobre como lidar com isso, como sair desse ciclo, tá? Muitas mulheres, elas estão nesse lugar de, sei lá, eu sou formada, eu tenho muito conhecimento, eu já fiz curso, eu já fiz mentorias, eu já fiz muita coisa. Paulo, eu leio. Paulo, eu sei que eu sei. Não é falta de conhecimento. Mas, muitas vezes, na hora que eu vou colocar uma coisa que eu sei em prática, eu fico ali, pensando demais, analisando demais. Eu meio que tenho tudo encaminhado, mas não faço como eu deveria, né? Fico travada. Uma das coisas, são muitas raízes, tá? São muitas camadas, mas uma das coisas que gera isso é o foco no que falta, tá? Porque quando você é uma mulher, que você é inteligente, que você tem conhecimento, você tem um olhar diferente para o mundo. Você tem um olhar diferente para as situações. Você tem um olhar diferente para as coisas. Você consegue perceber que pode melhorar alguma coisa, um projeto, sei lá, vou focar no seu trabalho. Você consegue, você tem facilidade. Eu falo que vocês têm um radarzinho para os pontos de melhoria. Você consegue facilmente perceber assim, poxa, isso aqui poderia melhorar. E se fosse desse jeito, teria sido muito melhor. E esse é um ponto que você tem que cuidar. O ponto de ficar focada demais nos pontos de melhorias e minimizar o que já está sendo bom, o que está legal, as coisas boas. Porque nesse olhar você pode, provavelmente você aprendeu a ser mais crítica, mais exigente, talvez um pouco mais rígida, né? Porque você sabe que pode fazer melhor e você já tem conhecimento. Tem algumas pacientes que eu falo assim, olha, seu cérebro, esse é um dos motivos da sua procrastinação. O seu cérebro, ele já te mostrou todo o caminho. É como se ele já tivesse te mostrado assim, nossa, se for assim, vai ser o ideal. Só que você tem que agora dar o passinho de agora. O passinho perfeito. Esse pequeno passo. E aí seu cérebro, ele meio que já te mostrou o ideal, mas você tem que dar o pequeno passo. Esse processo. E é por isso que muitas pessoas, muitas mulheres, muitas pessoas têm dificuldades no processo imperfeito, porque ela sabe como pode ser. Então, talvez você consegue facilmente imaginar como deve ser. Você já idealizou, você já planejou, só que no processo pequenininho você tem essa dificuldade. Então, o meu convite para você é não, já tá, você tá vendo que o vídeo já tá sendo assim, né? Eu já tô falando e já tô dando coisas pra você praticar. Então o vídeo todo vai ser assim. Então presta atenção no vídeo todo, tá bom? É tipo uma aula pra você. O que eu sempre ensino para as mulheres que eu acompanho no Clube das Realizadoras e no individual é: faça uma pergunta. Qual é o pequeno passo de agora? Tá tudo bem você ser uma pessoa que quer o melhor. Só que não tá tudo bem você ficar focada demais nesses pontos de melhoria, sendo que agora não tem como se aplicar esses pontos de melhoria. Tem coisas que eu sei que pra você é misericórdia. Eu sei que você talvez até já sabe disso. Mas tem coisas na vida que você tem que fazer com o que você tem. E você tem que ir melhorando no processo. Na verdade, quase tudo na vida. Eu gosto muito de usar esse exemplo de uma criança aprendendo a andar. Um bebezinho aprendendo a andar. Como é que é nos primeiros passos ali? O primeiro passo ele vai dar do jeito que ele imagina ali, que ele começou a visualizar. Pisa o pezinho ali no chão, dá uma cambaleada, erra, depois acerta de novo, cai, sabe? Vai fazendo esses passinhos, errando, acertando, até o momento que o trem tá correndo. A pessoinha, a criaturazinha ali tá correndo. Dá até desespero na gente que vê correndo, né? Então, sim, mas tem que ter esse processo imperfeito. Todo o processo é imperfeito. Todo o processo. Isso é você que vai, inclusive, tem um princípio que você vai precisar aplicar, que é tolere o desconforto. Tolere o desconforto, porque eu sei que pra você
É desconfortável fazer, entrar em contato com um pequeno passinho. Posso falar? Posso falar? Entendendo sobre neurociência, cérebro, psicologia, é até desestimulante para você dar esse passinho. O passo chato. Porque você já imaginou como deve ser e talvez você quer aquilo. Sabe, você quer o fim. Você quer o fim do trem. Você quer realmente terminar ali, fazer, sei lá, você tem um projeto profissional e você quer a sua empresa fluindo, você quer a sua empresa crescendo, você quer a sua empresa alcançando outro nível. Mas você tem que dar o passinho de agora, que é talvez fazer o planejamento do seu produto, do seu serviço. Fazer agora o passinho de mandar uma mensagem para uma pessoa, responder. Entende? Talvez é desestimulante esse pequeno passinho para você. E aí, esse pode ser, tá vendo como eu tô falando aqui de pessoas que são, por isso que eu falei, mulheres inteligentes com muito conhecimento e capacidade. Porque você entende muito bem sobre as coisas, mas no pequeno passinho você trava. Então, o tolere desconforto é um princípio para você aplicar para você conseguir fazer os pequenos passinhos. Ó, eu falo isso para as mulheres que eu acompanho direto. Não fuja do pequeno passo desconfortável. Presta atenção, talvez você esteja fugindo do desconforto, do pequeno passinho, que faz parte do teu processo. E aí, porque sabe o que acontece? Vou te contar o que acontece. Fugindo desse pequeno passinho, você procrastina. E aí, você tem uma grande ideia, você tem um grande projeto, você tem, mas você está procrastinando, você não está dando um pequeno passinho. Então aquilo vai ficar só no campo das ideias. E aí você vai até entrando em sobrecarga cognitiva. Que trem é esse? Você começa a pensar demais, estruturar demais. É como se você se esgotou de tanto pensar naquilo. Aquilo começa até a se tornar meio aversivo. Ai, não quero. Ai. Inconsciente, você começa a repudiar aquele assunto. E aí começa os pensamentos ou até reforçamento de crenças. Que tipo de pensamento? Tá vendo? Você não faz as coisas. Tá vendo? Você é o tipo de pessoa que só fala que vai fazer, mas não faz. Tá vendo? Você não flui. Você não vai fazer. Você só procrastina. Você não é tão boa assim. Porque se você fosse tão boa, ó, inclusive, aí vem os argumentos, né? As comparações, ó. Tem pessoa que tá fazendo. E realmente, infelizmente ou felizmente, tem pessoas menos capacitadas que, por estar executando mais, estão evoluindo mais do que essas mulheres que eu tô falando, que tem muito potencial, mas porque elas ficam travadas nesse ciclo. E aí, quando ela olha essa pessoa que tá fluindo com menos conhecimento, pessoa mediana, pessoa mais ou menos, entra em crise e aí começa a reforçar. Eu não sou tão boa, fulano é melhor. E aí você percebe o ciclo. Reforça uma insegurança, reforça uma ansiedade. E aí se torna mais difícil ainda entrar em contato com aquele assunto, com aquele tema, com aquele projeto. Percebe? E aí fica uma sensação de eu tenho muito potencial, eu sei que eu posso muito, mas não faço o tanto que eu posso. Então, para você conseguir sair desse lugar de eu tenho muito potencial, tenho muita capacidade, mas não faço o tanto que eu posso, você tem que começar a dar os pequenos passos desconfortáveis do processo. Não foca só no que está faltando. Foca também nesses pequenos passos que você está fazendo e que está sendo bom. Talvez você ainda não chegou no fim. Você ainda não deu todos os passos, não fez tudo, não chegou. Mas cada passinho que você está dando importa. Tem uma coisa que eu sempre ensino para as mulheres que eu acompanho, um princípio que eu quero que você aplique, que é cada passo importa. Pode ser pequeno ou grande, cada pequeno passo importa, cada evolução importa. Coloca isso dentro de você para que você consiga ir fazendo aos pouquinhos, porque isso vai melhorando a tua autoconfiança. Sabe esse ciclo que eu acabei de te apresentar de insegurança, de ficar travada, de ficar procrastinando? Quando você dá esse pequeno passinho, você até tira as ideias da cabeça e coloca em uma pequena ação. Qual é a pequena ação que você tem que fazer agora? A pequena ação de hoje.
a pequena ação dessa semana. E quando você fizer essa pequena ação, sim, vai ser imperfeita, sim, vai ter o que melhorar, sim, vai ter um monte de trem que você poderia fazer ali de um jeito diferente. Mas você deu o passinho com o que você tinha agora. E aí a gente vem para a autovalorização, porque eu estou falando com mulheres, com pessoas exigentes. Talvez você entre até no ponto de minimizar as coisinhas que você faz. Eu não fiz mais que minha obrigação? Já deveria ter feito antes? Ah, mas isso aí é que você não viu como os outros estão fazendo. Ah, essa pessoa tá elogiando por educação. Ah, não, fui aqui, foi Deus. Foi sorte. E a tua parte não importa? Se esse é mais uma coisa que gera essa insegurança, esse ficar travado, minimizar a sua parte. E se você também quer sair desse ciclo, querida, não, é justo? É justo uma pessoa construir uma casa, ajudar a construir uma casa, engenheiro, arquiteta, pedreiro, o ajudante de obra, todo mundo participou. Construiu a casa, a entregue. Aí lá na hora eu falo, foi mérito só meu. O engenheiro fala, ninguém me ajudou em nada, eu fiz tudo sozinho. É justo? Não é justo, então por que é justo com você? Por que tirar os seus méritos? E aí eu tô falando com essa vozinha exigente que tá aí, essa voz crítica que você aprendeu a desenvolver. Provavelmente você veio aí de um ambiente familiares mais crítico, mais exigente, né? Que não tinha aliás, poderia ter pouca valorização das pequenas coisas. Tem algumas mulheres que eu acompanho e falam assim, Paola, eu tenho muita dificuldade de valorizar as pequenas coisas, até os eventos grandes. Tipo, beleza, eu tenho um doutorado, eu tenho um mestrado, eu tenho uma empresa. Mas tenho que alcançar isso ainda. Eu quero que você, eu tô ensinando tarefas pra você, assim, que ensino pras mulheres que eu acompanho, então assim, funciona, eu quero que você aplique. E eu aplico também, tá? Então eu tô falando só delas achando que se eu não aplicar, eu caio nesse ciclo? Fácil, fácil. Só não estou nesse ciclo porque aplico tudo isso. Quais foram os seus motivos para se orgulhar de si mesmo? E aí vou novamente em princípios que eu ensino. Respeite sua história. No sábado, inclusive, a gente teve um encontro no Clube das Realizadoras. Foi um encontro mais descontraído, cada uma foi num café, mas a gente também falou de coisas como essas que a gente tá falando. No Clube das Realizadoras eu trabalho tudo isso que eu tô falando. Não é um curso, é um acompanhamento quinzenal com elas em grupo. E aí, a gente tava falando sobre isso, eu tava ensinando elas sobre respeito à sua história. E aí surgiu a palavra origens. Se a gente pega as nossas origens, se você pegar as suas origens, se você pega a sua história, você pode até fazer isso, uma linha do tempo. Na onde é que você veio, quais foram as dificuldades que você enfrentou, aonde é que você tá. Se você pega com um olhar assim refinado para ver suas qualidades, os seus traços de personalidade, como é que isso afetou tudo assim, como é que isso aparece na sua vida, você vai ver que mulher que você é. E aí o seu cérebro pode estar te falando agora, né? A voz crítica. Ai, Paula, mas eu tenho tantos pontos de melhorias. Aí você volta no começo do vídeo e vai falar para essa voz que você não vai ficar mais focada somente nos seus pontos de melhoria. Porque você sempre vai ter. Enquanto você estiver viva, querida, vai ter pontos para você melhorar, você vai cometer erros, eu também. É justo a gente ficar focado só nisso, até sobre a vida. Nossa, tem tantas coisas ruins no mundo, né? Na vida. Que é justo a gente focar só nisso? Justo? Vou até mudar. Justo também, mas assim, será que faz bem? Você sabe a resposta. Espero. Inclusive, falando de coisas boas da vida, você tá vendo isso aqui? Mais um cadinho.
Até trouxe pra te mostrar. Eu tô apaixonada por esse café do Cadinho de Minas. Não só esse, tá? Porque eu já tomei o suave, esse é o intenso. Ele é em grãos. É muito bom. O cheirinho é muito bom. Ele é um café especial, tá? E aí a xícara é pro clube de assinatura. Assinatura de café especiais, gente, é uma delícia. E sabe, assim, é sobre isso que eu tô falando de desde apreciar um cafezinho com sabor, um cafezinho saboroso, um cafezinho realmente que é até um ritual de autocuidado, a apreciar suas habilidades, suas qualidades. Porque, beleza, esse café, por exemplo, será que não pode melhorar em nada? Já é bom pra caramba, mas pode melhorar. Não sei no que, porque eu não sou especialista em café, só aprecio. Mas com certeza. Então, é nesse lugar, assim, o que eu quero dizer é que os seus pontos de melhoria não anulam as coisas boas que estão em você, que são muito. É isso que eu tô falando. Eu também não tô falando de uma pessoa que tá estagnada, literalmente, na vida, que não tá fazendo nada. Olha o tanto de coisa que você já enfrentou, já fez, olha onde você tá. Tem muitas mulheres que eu acompanho que elas estão na liderança de uma equipe, numa empresa internacional. Elas falam 3 idiomas. Uma tá fazendo doutorado, a outra terminando mestrado, a outra com uma empresa que tá guiando pessoas, ajudando, o escritório de advocacia, consultório, mas algumas entram nesse lugar. Então percebe o poder de não focar somente no que falta, não focar somente nos pontos de melhorias e apreciar. Paola, se eu fizer só isso, toda a minha vida vai mudar no sentido de confiança? Óbvio que não, mas muita coisa vai mudar. Lembra que eu falei daquele ciclo? Aquele ciclo já vai se rompendo, você já vai saindo desse ciclo de insegura e travada, aplicando as pequenas ações, como eu falei, focando na pequena açãozinha, tolerando o desconforto, valorizando cada passo, não focando somente nos seus pontos de melhorias, valorizando quem você é, toda a tua jornada, o que você fez até aqui e seguindo em frente. Esse combo já vai te ajudar a ter muito mais confiança, a conseguir acreditar mais em si, enxergar quem você é e, principalmente, realizar mais, evoluir mais, fazer mais, tá? Então, eu quero, de verdade, de verdade, de verdade, olha pra mim. Você tá disposto a aplicar? Mesmo que seja no seu tempo. Deixa nos comentários. Qual é a sua dificuldade quanto a isso? Suas dúvidas quanto a isso? E se você já tá aplicando, já tá nesse caminho, como é que tá sendo? Tá? Porque isso funciona. Gente, eu tô usando psicologia, neurociência, história pessoal, sabe? E o que eu acompanho. Eu tô guiando mulheres, guiando elas assim várias vezes. Essas mulheres que eu falei pra você, uma delas, nessa liderança, eu acompanhei ela nesse processo. Ela saiu ai meu Deus, esqueci a palavra. Quando, ai me esqueci. Ela saiu da parte da produção, ela saiu da parte de especialista, essa parte. Especialista, ela é engenheira, então ela saiu da parte de especialista para a parte de gerência. Entende? E aí ela falava: será que um dia eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Olha ela liderando. Mas foi muito disso tudo que a gente trabalhou. Não é só isso, é claro, mas é muito disso. Tá? Muito disso que a gente trabalhou. Então, esses são pontos importantíssimos para você aplicar, tá? E aí, Paola, muito interessante, mas eu não consigo sozinho. Eu quero acompanhar você. No Clube das Realizadoras eu vou te acompanhar. E você vai estar com uma comunidade de mulheres que vive isso aqui. Esse é o ponto do Clube das Realizadoras. São mulheres que também querem crescer, também querem evoluir, também te entendem, sentem tudo isso. E a gente tem encontros que eu vou estar te acompanhando ao vivo. Não é um curso, é um acompanhamento para você estar se desenvolvendo. Vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, tá? Para você conhecer mais e conseguir estar nesse lugar de caminhando um pouquinho a cada dia, com mais confiança e ocupando o lugar que você sabe que você pode ocupar. Estando no lugar que você merece, construindo uma vida
um negócio, uma carreira, um relacionamento que você tem orgulho de estar vivendo. Fez sentido para você? Se inscreva para você receber mais vídeos. Deixa nos comentários seus insights, suas dificuldades e curte e compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude mais pessoas também. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Quer um cadinho? Até mais.